Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. E hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é função crescente, função decrescente, função constante, função linear e função identidade. Antes de começarmos nossa aula, não se esqueçam de inscrever-se, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Dado uma função ax mais b, pode-se verificar se ela é crescente ou decrescente, analisando um dos coeficientes apresentados na função. Com base nas situações apresentadas a seguir, será possível verificar como isso ocorre. Uma piscina de 5 metros de comprimento e 3 metros de largura já estão contidos 4.500 litros de água. Uma torneira que despeja 25 litros por minuto é aberta para aumentar o nível de água dessa piscina. Quando a água atinge 1,5 metro de altura, a torneira é fechada. X é o tempo em horas que a torneira fica aberta, e f de x em litros é o volume de água na piscina. A função que relaciona o volume de água em função do tempo em que a torneira fica aberta é f de x igual a 4.500 mais 1.500 vezes x. Vamos calcular quanto tempo a torneira deve permanecer aberta para que a piscina tenha altura de água igual a 1,5 m. O volume máximo de água é de 22.500 litros. Logo, o tempo total é de 12 horas. Como conhecemos dois pontos dessa função, podemos representá-lo no plano cartesiano. Observe. Agora, observe a tabela com os valores das imagens para cada valor do domínio. Observe que quando aumenta o tempo em que a torneira fica aberta, o volume de água na piscina também aumenta. Quando isso acontece, pode-se dizer que a função é crescente. Esse aumento que ocorre no volume de água da piscina em cada hora é denominado coeficiente angular. O coeficiente angular é o aumento ou redução na função quando há aumento unitário do domínio. Função afim f de x igual a ax mais b é crescente quando a for maior que zero. Em 2008, uma crise mundial originada nos Estados Unidos trouxe perdas financeiras para a maioria dos países do mundo. Esta crise teve início na metade de 2008 e seus efeitos foram sentidos durante muitos meses. Um dos mercados que sofreram muito com essa crise foi o da compra e venda de ações na bolsa de valores. A denominada análise gráfica consiste em observar o gráfico da ação de uma empresa e fazer previsões para o futuro, investindo ou não nessa ação. No gráfico está representada a variação do valor de uma ação na primeira quinzena de outubro de 2008. O gráfico apresentado é formado por pontos, pois foi considerado um único valor da ação em cada dia. O valor de uma ação também pode oscilar durante o dia, porém, para simplificar o exemplo, foi considerado o valor médio diário.
Veja a tabela com os valores das imagens para cada valor do domínio. Observe que quando aumenta o tempo, o valor da ação diminui. Quando isso acontece, pode-se afirmar que a função é decrescente. A função afim f de x igual a ax mais b é decrescente quando em uma função afim f de x igual a ax mais b, temos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Se a for maior que zero, então a função é crescente. Se a for menor que zero, então a função é decrescente. Casos particulares de função afim. Função constante. Um carro se desloca por uma estrada com velocidade constante a 100 km por hora. Observe a tabela. Os valores podem ser representados em um gráfico. Observe. A reta que passa pelos pontos indicados na tabela forma uma reta paralela ao eixo das abscissas. Uma função f será denominada função constante quando estiver escrita na forma f de x igual a k, com k pertencente aos conjuntos dos números reais. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, o valor de y permanece constante e é igual a k. Função linear. A prática da musculação consiste em exercitar os músculos com o objetivo de fortalecê-los e até de aumentá-los de volume. Algumas academias utilizam anilhas, cujos pesos estão expressos em libras. Dessa forma, ao escolher um peso, se este estiver expresso em libras, é preciso transformá-los em quilogramas. Sendo-se que uma libra corresponde a aproximadamente 0,453 kg, pode-se relacionar a massa y em quilogramas em função da medida x em libras, usando uma expressão algébrica, y igual a 0,453 vezes x. A função obtida é uma função afim, com a igual a 0,453 e b igual a zero. Quando em uma função afim f de x igual a ax mais b, o coeficiente linear b for igual a zero e o a diferente de zero, denomina-se função linear, ou seja, y igual a ax. Exemplos de função linear. f1 igual a 2x, f2 igual a menos 3x e f3 meio x. No plano cartesiano, temos quando duas grandezas são relacionadas por meio de uma função linear, elas são diretamente proporcionais, quando A for maior que zero, e inversamente proporcional quando A for menor que zero. A função y igual a 3x, quando x for igual a 1, tem-se y igual a 3. Se o valor de x duplicar, o valor de y também duplicará. Observe. Então, identidade. Se em uma sala de aula não houver lugares vazios, o número de alunos é igual ao número de carteiras. Dessa forma, se forem considerados x alunos e y carteiras, pode-se escrever uma função que relaciona o número de alunos em função do número de carteiras. Quando em uma função afim f de x igual a ax mais b, o coeficiente linear b é igual a zero e o coeficiente a é igual a 1, denomina-se função identidade, ou seja, y igual a f de x igual a x.
Apresentação de um gráfico de função identidade. É isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática. Até a próxima aula. Abraço a todos.